Capítulo 121. Capturando Arbok. Mesmo que lutasse com todas as suas forças, talvez nem conseguisse se aproximar dos dois Pokémon, tornando metade de seus golpes ineficazes. Além disso, os ataques de ambos os Pokémon eram extremamente poderosos, e ele percebeu que seu corpo não conseguiria mais suportá-los. Ao perceber a situação desfavorável, decidiu imediatamente fugir. Tendo evoluído a partir de seus dias de fragilidade, a fuga havia se tornado um instinto para ela, então fugir desta vez também pareceu completamente natural. Continuar lutando. Aguardar a morte. Vendo que Arbok claramente tentava fugir, Caim manteve uma expressão impassível e disse friamente: lento, poder total, use confusão. Após um calmim bem-sucedido, o ataque especial de Slowpoke aumentou e um brilho azul intenso surgiu em seus olhos. Uma onda psíquica invisível avançou em direção ao Arbok em fuga. Após já ter sofrido dois ataques, suportado o dano dobrado da confusão e sido atingido ocasionalmente pelo sombra noturna de Gastly, Arbok estava agora exausto, tanto física quanto mentalmente. Sob o efeito máximo da confusão de Slowpoke, o Arbok, que se movia rapidamente, parou de repente, seus olhos reviraram e ele caiu no chão, exausto. Caim tirou uma Pokébola simples, vermelha e branca, de seu anel e a arremessou em direção a Arbok. A Pokébola se abriu ao contato e, após um clarão de luz vermelha, Arbok foi capturado dentro dela. Teve. Após uma leve agitação, o botão central da Pokébola brilhou em vermelho, indicando uma captura bem-sucedida. Slowpoke usou seu poder psíquico para fazer a Pokébola flutuar de volta para Caim, que sorriu e deu um tapinha na cabeça dela em sinal de parabéns. Então, ele libertou Arbok. O Arbok recém-libertado já havia recuperado a consciência. Ele olhou para Caim, que estava cercado por Slowpoke e Murkrow, com medo, e seu corpo encolheu involuntariamente, fazendo com que seus ferimentos ardessem e ele soltasse um sibilo de dor. Não me importo com o que você pensa, obedeça às minhas ordens. Você só tem uma vida. Se tentar alguma coisa, nunca mais abrirá os olhos, disse Caim, olhando para Arbok, com palavras frias e desprovidas de emoção. Ao ouvir as palavras de Caim, Arbok olhou para Slowpoke e Murkrow, que pareciam prontos para machucá-lo caso desobedecesse, e assentiu submissamente. Não é mais importante estar vivo do que qualquer outra coisa. Caim pegou um spray curativo e o usou casualmente para tratar Arbok, garantindo que ele não morresse por causa de seus ferimentos graves, mas sem curá-lo completamente. Caim não confiava totalmente naquela cobra venenosa e astuta, contanto que ela não morresse antes que ele a vendesse, isso já seria suficiente. Após tratar rapidamente os ferimentos de Arbok, ele o devolveu à sua Pokébola sob o olhar ressentido da cobra. No geral, Caim ficou bastante satisfeito com essa batalha. Slowpoke e Murkrow trabalharam em excelente sincronia. Com o dano dobrado dos golpes do tipo psíquico, Slowpoke foi o principal atacante nesta batalha. Além disso, os efeitos extras dos golpes psíquicos proporcionaram maior controle. Enquanto isso, Murkrow assumiu o papel de conter Arbok, alternando entre ataques de curto e longo alcance, coordenando-se perfeitamente com o controle de Slowpoke. Essa era a sinergia que eles haviam desenvolvido ao longo do tempo. O nível desse Arbok não era baixo, e seu potencial também não era fraco. Apesar da vantagem de tipo do Slowpoke, ainda foram necessárias 3 rodadas de ataques com Murkrow para derrotá-lo, embora Arbok só tenha conseguido usar Ferrão Venenoso uma vez. No entanto, era preciso admitir que Arbok tinha grande valor. Mesmo que ele não encontrasse um Nidoran desta vez, já havia conquistado algo valioso. Vamos ver se tem alguma coisa boa por aqui, disse Caim com um sorriso, satisfeito por ter capturado um Pokémon valioso. Gastly, habilidoso na busca por tesouros, começou a explorar. Nada escapava ao seu olhar enquanto ele se esgueirava por entre os obstáculos. Sob a árvore onde Arbok vivia, inúmeros ossos brancos estavam empilhados. A atmosfera densa e mortal fornecia um ótimo banquete para Gastly, e a névoa púrpura ao redor se tornava ainda mais densa. Graças aos esforços dos 3 Pokémon, eles encontraram diversos itens valiosos, totalizando cerca de 50.000 Pokédólares em materiais. Alguns desses materiais eram do tipo venenoso, e Caim planejava guardá-los para Gastly e Skorupi. Aliás, a batalha recente não teve nada a ver com Skorupi, que estava dormindo tranquilamente no pescoço de Caim, completamente alheio à luta. Caim ficava constantemente admirado com o sono profundo de Skorupi durante seu crescimento. Após limpar o campo de batalha, Caim e seus Pokémon partiram, dirigindo-se para outro local marcado no mapa. 3 horas depois, Caim não havia tido sucesso no segundo local que o corretor de informações havia marcado como um possível habitat de Nidoran.
Além de derrotar alguns Pokémon selvagens fracos pelo caminho, não houve nada de especial. Ele nem sequer encontrou um Pokémon de qualidade amarela, então foi realmente uma perda de tempo. Durante a busca, eles pararam para fazer uma pausa e resolveram a questão do almoço. Com bastante tempo disponível, Caim decidiu não se contentar com rações secas. Os Pokémon capturaram com entusiasmo alguns coelhos e galinhas selvagens e desfrutaram de um raro churrasco, do qual todos sentiram falta. Quem comeu mais foi Miltank, que estava provando o churrasco de Caim pela primeira vez. Seu treinamento recente aumentou seu apetite, e ela comeu mais do que todos os outros Pokémon juntos. Enquanto isso, Caim aproveitou um momento para dar leite a Skorupi. Depois de dormir a manhã toda, Skorupi acordou, bebeu bastante leite, deu um arroto satisfeito e voltou a dormir. Caim estava se acostumando a cuidar de um Pokémon recém-nascido. No entanto, vale mencionar que, após uma manhã de batalhas contínuas, o nível de Gastly chegou ao nível 16, e o nível de Murkrow também aumentou, atingindo o nível 21. Este foi o primeiro aumento de nível de Murkrow desde que deixou a Ilha dos Desafios. Após subir de nível, Murkrow pediu a Caim que aumentasse o peso de sua carga. Caim concordou e aumentou a carga de Murkrow para 15 kg. Caim sabia por que Murkrow queria fazer isso. Murkrow sentiu que não estava progredindo tão rápido quanto Slowpoke. Embora Slowpoke não tenha subido de nível desta vez, isso ocorreu porque havia muitos Pokémon do tipo inseto na floresta, o que deu a Murkrow uma grande vantagem, permitindo que ele subisse de nível primeiro. Caim tinha certeza de que não demoraria muito para Slowpoke também subir de nível. Murkrow, sendo competitivo, pediu para aumentar sua carga, não por inveja do progresso de Slowpoke, mas porque estava determinado a trabalhar o máximo possível para acompanhar Caim. Além disso, a rápida evolução de Gastly também fez com que Murkrow sentisse uma leve urgência. Ele sabia que sua vantagem sobre Slowpoke e Gastly se devia principalmente à sua vantagem de tipo. Também entendia que seu potencial era um pouco menor do que o de Slowpoke e Gastly. Como alguém que sempre se considerou o líder do grupo, Murkrow estava determinado a dar o seu melhor, treinar arduamente e evoluir rapidamente, assumindo mais responsabilidades por toda a equipe. Dessa forma, mesmo que seus companheiros o alcançassem, ele sentiria que já havia feito o suficiente. Ao menos tentou. Capítulo 122 Descoberta de Nidoran. Ao observar o terceiro local marcado no mapa, ele percebeu que era o mais distante da cidade de Goldenrod. No mapa, aparecia um lago cercado por uma grande floresta, onde provavelmente viviam alguns Nidoran. Originalmente, o plano de Cain era inspecionar primeiro os dois locais mais próximos. Se ele conseguisse encontrar e capturar um Nidoran, poderia retornar à cidade de Goldenrod no mesmo dia, entregar a missão na Guilda dos Caçadores e então continuar sua jornada. Contudo, se ele não encontrasse um Nidoran nos dois primeiros locais, teria que ir para o terceiro e mais distante ponto, o que não me permitiria retornar no mesmo dia. Nesse caso, ele optaria por acampar ao ar livre e então continuar para o norte, atravessando diversas florestas até chegar à cidade de Ekruteak. Ele guardou cuidadosamente o mapa em seu anel e, sem hesitar, dirigiu-se ao último local de busca. Afinal, quando estavam na Ilha do Julgamento, Caim e seus Murkrow acampavam regularmente ao ar livre, e as condições lá eram muito mais severas do que aqui, então ele não sentia nenhuma pressão. Para treinadores que acabaram de iniciar suas jornadas ou para aqueles que viajam há apenas 1 ou 2 anos, a sobrevivência na natureza é seu maior inimigo. Todos os anos, muitos jovens treinadores perdem a vida acampando ao ar livre, mas isso não impede aqueles que continuam tentando. A Liga Pokémon não só não desencoraja essas práticas, como as promove ativamente. Com uma população tão grande, eles não se preocupam. Aqueles que possuem talento genuíno ou que despertam o interesse da Liga não terão dificuldade em superar esses desafios, e se falharem, significa apenas que não estavam suficientemente preparados. É por isso que a Liga vê essas jornadas como um filtro para treinadores iniciantes, eliminando os menos capacitados. Aqueles que conseguem se tornar treinadores de nível intermediário já passaram por certas provas, e a sobrevivência básica na natureza não representa mais um desafio para eles. Esses treinadores formam a espinha dorsal da liga, sendo o grupo mais numeroso depois dos treinadores iniciantes. Tornar-se um treinador de nível avançado não é fácil e a sobrevivência na natureza torna-se rotina. O número de instrutores de nível avançado é um indicador da força de uma organização. 4 horas depois, Caim, acompanhado de um Murkrow e um Slowpoke com energia máxima, finalmente chegou ao lago marcado no mapa.
À medida que se aventuravam mais adiante, os sinais de atividade humana desapareciam, e eles se encontravam em um verdadeiro paraíso Pokémon. Os níveis dos Pokémon também aumentaram. Perto do lago, o nível médio já havia atingido o nível 20. Ao olhar para o enorme lago, que quase se confundia com o céu, Caim não pôde deixar de se sentir um pouco frustrado. O local marcado no mapa era este lago, mas no mapa o lago não parecia tão grande. No entanto, o lago à sua frente era impressionantemente grande e circundá-lo levaria cerca de 2 horas. Além disso, os Pokémon não viveriam apenas perto do lago, já que a grande quantidade de Pokémon que vinham beber água poderia causar muitos problemas. Portanto, a maioria dos Pokémon estabelecia seus ninhos a cerca de 2 ou 3 quilômetros do lago, ampliando ainda mais a área de busca. Se a sorte não estivesse do seu lado, ele poderia precisar procurar por mais um dia. Esses malditos vendedores de informações. Numa área de atividade tão grande, qualquer tipo de Pokémon pode aparecer. Caim praguejou em silêncio. Ele tinha acertado. Os vendedores de informações quase sempre marcavam esse lago em seus relatórios de rastreamento de Pokémon. Afinal, com um ecossistema tão grande, quem sabe o que poderia aparecer? Na verdade, as informações fornecidas por esses vendedores nem sempre eram precisas, oferecendo apenas uma ligeira vantagem em relação à busca às cegas. Hoje, Cain havia viajado um longo caminho, da cidade de Goldenrod até o primeiro local, a colina onde Arbok foi encontrado, e depois até o segundo local marcado no mapa, sem encontrar nada. Finalmente, ele chegou a este lago. Desde antes do nascer do sol até agora, quando ele começava a se pôr, Murkrow e Slowpoke viveram um dia repleto de batalhas intensas. Parecia que não encontrariam nada hoje, então Caim decidiu não insistir. Encontrou um local pitoresco à beira do lago e preparou-se para acampar. O pôr do sol pintou o céu de um vermelho profundo, que se refletiu na superfície do lago, criando um efeito semelhante a uma pintura em chamas. Caim pegou uma tenda que havia preparado em Goldenrod City e, com o poder psíquico de Slowpoke, a montou rapidamente. Ele usou algumas pedras do lago para construir uma fogueira improvisada, depois encheu uma panela com água do lago, adicionou alguns comprimidos purificadores e a pôs para ferver. Embora tivesse trazido água purificada da cidade de Goldenrod, como a vida ao ar livre continuaria por algum tempo, ele decidiu guardá-la para emergências. A água deste lago era muito cristalina e, com a ajuda de pastilhas purificadoras, era segura para beber. Além disso, a água natural do lago continha oligoelementos e minerais mais benéficos do que a água purificada. Quando as condições permitiam, Caim sempre preferia ferver a água antes de bebê-la. Embora os Pokémon pudessem beber diretamente, Caim, como humano, não tinha a mesma resistência e uma doença poderia ser perigosa. Na pior das hipóteses, ele poderia ficar temporariamente debilitado ou poderia sentir náuseas, tonturas e até desmaiar. Afinal, ninguém sabia que bactérias poderiam estar presentes na água do lago, mas fervê-la mataria 99% dos germes e, com a ajuda de pastilhas purificadoras, a água seria potável. Ele deixou uma parte da água fervida esfriar e guardou o restante em seu anel para uso posterior. Enquanto esperava a água ferver, ele enviou Murkrow para caçar o jantar de hoje. Cada vez que retornava, trazia coelhos e pássaros selvagens. Slowpoke também aproveitou um banho no lago, encontrando ocasionalmente Magikarp, Golbin e Poliwag, mas sem incidentes. Em seu tempo livre, Slowpoke também usou seus poderes psíquicos para pescar alguns peixes, adicionando-os ao cardápio do jantar desta noite. No entanto, enquanto Caim e Miltank preparavam o jantar, Murkrow retornou voando rapidamente de longe, brasnando animadamente. Ao chegar perto de Caim, começou a circular no ar, tentando expressar algo. Caim vinha treinando Murkrow há muito tempo, e o entendimento entre eles era o melhor de todos os seus Pokémon. Ele compreendeu imediatamente o motivo da empolgação de Murkrow. "Você viu um Nidoran?" perguntou Caim. Cal. Murkrow assentiu freneticamente. Sabia que seu treinador havia passado o dia todo procurando algo sem sucesso e que agora, enquanto caçava para o jantar, havia encontrado o Pokémon que eles procuravam. Capítulo 123 Água e Eletricidade. Slowpoke, que havia notado o comportamento de Murkrow, saiu do rio mais cedo, e Miltank, que sempre ajudava Caim a preparar as refeições, também parou o que estava fazendo e ficou obedientemente ao lado de Caim. Caim olhou para cima e viu que o sol estava prestes a tocar o horizonte. "Se formos rápidos, poderemos voltar antes do pôr do sol." "Vamos lá, Murkrow, mostre o caminho." Sem hesitar, Caim decidiu ir em busca do Nidoran. Dessa vez, toda a equipe entrou em ação.
para ganhar tempo e encontrar o Nidoran antes do pôr do sol. Até mesmo Miltan, que geralmente não gostava de batalhas, se juntou ao grupo. Contudo, Miltank ainda não conseguia superar sua própria natureza. No máximo, ela conseguia derrotar seus oponentes, mas nunca desferia o golpe final. Compreendendo a situação de Miltank, Cain não a pressionou, sabendo que seu maior valor residia no apoio que ela oferecia à equipe. Murkrow e Slowpoke também a animavam de vez em quando, ajudando a se integrar mais rapidamente ao grupo. Além disso, ficou claro que Miltank estava começando a se posicionar na linha de frente da equipe. Com sua boa defesa física e velocidade, juntamente com sua capacidade de usar o movimento Milk Drink para se recuperar, ela começou a assumir o papel de escudo físico temporário da equipe. Isso porque ela entendeu que não poderia contribuir muito mais nas batalhas e decidiu usar seu corpo para proteger a equipe de danos inevitáveis. Embora a habilidade Tic-Fat de Miltank reduzisse apenas o dano de golpes do tipo fogo e gelo, ela também tinha um leve efeito na redução do dano de alguns golpes físicos. Afinal, sua resistência era evidente. 10 minutos depois, eles atravessaram a floresta em alta velocidade e chegaram ao local onde Murkrow tinha visto Nidoran. De acordo com a descrição de Murkrow, transmitida telepaticamente por Slowpoke, Cain descobriu que, quando Murkrow viu Nidoran, ele estava caçando um fazão que havia avistado. No entanto, ao perceber que seu competidor era um Nidoran, Murkrow decidiu não participar da caçada para evitar alertá-lo. Assim, quando chegaram, viram uma mancha de sangue no chão e vários pequenos buracos que claramente haviam sido causados por um ataque do tipo veneno. Combinando isso com a descrição de Murkrow, não havia dúvida de que se tratava de um Nidoran, um Pokémon do tipo veneno. Seguindo as pistas dispersas e os rastros no chão por onde a presa havia sido arrastada, Cain aproximou-se gradualmente da área onde o Nidoran costumava se mover. O céu estava escurecendo e o sol estava meio caminho abaixo do horizonte. Quando as manchas de sangue desapareceram, Cain e sua equipe chegaram a uma floresta de frutos silvestres. As árvores estavam repletas de frutinhas do tamanho de um punho, em cores como vermelho, branco, azul, roxo e verde, todas misturadas. Aquele lugar parecia ser o ponto de alimentação preferido dos Pokémon da floresta. Ao pisar no chão coberto de folhas e cascas de frutos silvestres, o som de crocância preenchia o ar. Caim franziu a testa. Nidoran parecia um coelho lilás claro, e suas grandes orelhas eram especialmente sensíveis ao som. Um barulho que acabaram de fazer ao pisar no chão certamente seriam descobertos se aproximassem mais. Não é de admirar que os Nidoran tenham escolhido este lugar como seu lar. Para eles, contanto que o inimigo não viesse do céu, qualquer som no solo seria detectado instantaneamente. E se o inimigo viesse do céu, precisaria controlar seu corpo com precisão suficiente para não fazer nenhum ruído. Além disso, com essa floresta repleta de frutos silvestres e as cascas no chão que não haviam secado completamente, Caim teve uma forte sensação de que aquele era o lar dos Nidoran. Murkrow, fique alerta para qualquer vestígio deles por perto. Gastly, vá verificar também. Caim pensou por um momento e então acrescentou: Miltank, volte para sua Pokébola para descansar um pouco. Slowpoke, use seu poder psíquico para nos levantar para que não façamos barulho. Dito isso, Cain recolheu Miltank para sua Pokébola. Murkrow e Gastly assentiram e foram procurar o rastro do Nidoran. Enquanto isso, Slowpoke e Cain se moviam silenciosamente, pairando levemente graças a uma fina camada de energia psíquica sob seus pés para evitar fazer barulho no chão. Isso também demonstrou que o controle de Slowpoke sobre seus poderes psíquicos havia melhorado significativamente após esse período de treinamento. Uma vez determinada a localização exata e considerando a mobilidade de Murkrow e Gastly, não deveria demorar muito para encontrar o Nidoran, desde que ele estivesse realmente lá. De fato, Caim não teve que esperar muito. Gastly surgiu de trás de uma árvore com uma expressão animada. Ao ver sua aparição, Caim ficou animado. Você a encontrou? Kikiki Gastly assentiu repetidamente com a cabeça. Guiados por Gastly, Caim e Slowpoke chegaram a uma grande árvore de frutos silvestres. Pelo tamanho do tronco, que exigia pelo menos 4 pessoas para circundá-lo, a árvore parecia ter várias centenas de anos. Gastly usou sua fumaça roxa para formar uma mão que apontava para um buraco na base da árvore. Este era o lugar. Caim pensou em silêncio. Para evitar alertar o Nidoran, ninguém fez nenhum barulho. Slowpoke, use jato d'água e encha o buraco com água, ordenou Caim, finalmente quebrando o silêncio. Ao ouvir isso, Slowpoke abriu a boca e um jato de água da grossura de um braço saiu, preenchendo rapidamente o buraco. Como Gastly já havia confirmado a localização e todos estavam em posição,
Não havia necessidade de mais sutilezas. Slowpoke atacou imediatamente. Naquele momento, Murkrow retornou sem ter encontrado o rastro do Nidoran. Ao ver Slowpoke usando o jato d'água em um buraco, ele imediatamente entendeu que haviam encontrado o Nidoran. Ain viu que Murkrow havia retornado e não hesitou em dar sua ordem. Murkrow, use poder oculto naquele buraco. O Hidden Power de Murkrow era do tipo elétrico e, ao combiná-lo com o tipo água de Slowpoke, eles conseguiam enfraquecer significativamente o Nidoran antes que ele conseguisse escapar. Murkrow, seguindo o caminho energético especial, criou uma esfera de energia amarela brilhante em frente ao peito. Após um período de treinamento, Murkrow não precisava mais de 3 minutos para reunir energia como da primeira vez que usou o poder oculto. Em apenas 3 segundos, Hidden Power estava pronto e, sob o controle de Murkrow, a esfera de energia voou para dentro do buraco. Bom, pouco tempo depois de entrar no buraco, a esfera de energia explodiu, liberando uma corrente amarela com algumas faíscas azuis que se misturaram com a água, preenchendo todo o espaço subterrâneo. Simultaneamente, Slowpoke parou de usar o jato d'água. Num instante, o buraco subterrâneo se encheu de água carregada de energia elétrica. 5 segundos após Murkrow liberar seu poder oculto, várias figuras azuis e roxas começaram a sair do buraco, cobertas de lama e ocasionalmente soltando faíscas elétricas. Eles apareceram de forma bastante desorganizada diante de Caim. 1, 2, 3. Ao todo, 9 Pokémon saíram do buraco, e entre eles estava o alvo de Caim, Nidoran. Capítulo 124. Captura total. Pokémon, Nidoran amarelo escuro. Sexo, masculino. Nível, 14. Tipo, veneno. Habilidade, garra. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo. Supersônico, cauda venenosa. Movimentos básicos, olhar malicioso, bicada, concentração de energia, chute duplo, ferrão venenoso. Movimentos aprendidos, mão amiga. Movimentos TN, nenhum. Este era o Nidoran com a melhor aptidão dentre todos os que Caína analisou. Dos 9 Pokémon, o seu era um dos de nível mais baixo. Depois de suportar o jato d'água do Slowpoke e o poder oculto do Murkrow, ele mal conseguiu escapar do buraco antes de quase perder a capacidade de lutar. O potencial amarelo escuro já atendia aos requisitos da missão da Guilda dos Caçadores. Assim que Caino capturasse e entregasse, sua missão seria considerada concluída. Ele não só receberia uma boa quantia em dinheiro, como também ganharia uma quantidade equivalente de pontos. O que surpreendeu Caim foi que Nidoran possuía a habilidade Ustli. Embora essa habilidade aumente o ataque e reduza a precisão, ela não era particularmente notável nesta fase. No entanto, quando esse Nidoran evoluísse para Nidoking, sua habilidade mudaria para força bruta, tornando uma verdadeira potência. Se eu tivesse uma Leaf Orb, mesmo com potencial amarelo escuro, poderia competir sem problemas contra Pokémon com potencial verde. Mesmo assim, Caim não considerou ficar com ele para uso próprio. Sua surpresa derivava unicamente do valor aumentado de um Nidoran com a habilidade Ustli. Se ele encontrasse um Nidoran com potencial verde ou superior e a habilidade Ustli, talvez o tivesse considerado, já que o Nidoking com Sheer Force é incrivelmente forte. Mas antes de capturar esse Nidoran, ele primeiro teve que lidar com o Nidorino e a Nidorina que o encaravam com raiva e desconfiança. Entre os 9 Pokémon da família Nido, esses dois pareciam ser os pais, enquanto os outros 7, 3 Nidoran fêmeas e 4 Nidoran machos, eram seus filhotes. Com exceção de Nidorino e Nidorina, os outros 7, que estavam em níveis baixos, já estavam exaustos após escaparem do buraco. Com um leve sorriso, Caim disse: Murkrow, use ataque de asa na Nidorina. Slowpoke, use choque psíquico no Nidorino. Murkrow, já preparado, mergulhou em direção a Nidorina, enquanto os olhos de Slowpoke brilhavam em azul, lançando uma onda psíquica contra Nidorino. Nido. Embora ainda tivessem vestígios de eletricidade em seus corpos, não conseguiam se mover rapidamente. Mesmo querendo se esquivar, não conseguiam. Com 2 fugidos, Murkrow atingiu Nidorina com sua asa sem hesitar, empurrando-a 3 metros para trás, enquanto o Psychoke de Slowpoke, com sua vantagem de tipo, causou dano dobrado a Nidorino, deixando-o paralisado no local. Murkrow usa ataque e finta em Nidorino. Após repelir Nidorina, Murkrow se transformou em uma sombra negra e usou ataque falso no Nidorino paralisado. Nido. Embora Nidorina tenha recuado com a dor, ao ver seu parceiro prestes a ser atacado por 2 Pokémon, ela lançou o ferrão venenoso dos espinhos em suas costas, mirando em Murkrow, que estava prestes a atacar Nidorino.
Slowpoke, use confusão para bloquear ferrão venenoso e depois use psicochoque na Nidorina novamente, ordenou Caim calmamente. O ataque pôs um sting de Nidorina foi bloqueado pela confusão de Slowpoke, enquanto Murkrow, confiando em seu companheiro, não parou e atingiu Nidorino, que se recuperava, confiante em ataque, enquanto o Psychoke de Slowpoke atingia Nidorina. Nidorino tentou resistir usando ataque Fúria, com as patas dianteiras envoltas em luz branca. Mas, devido à distância, Nidorina não pôde intervir. Murkrow, use Protect e depois Hidden Power para finalizar. Slowpoke, use Psychoke para o golpe final. O ataque Fúria de Nidorino atingiu a barreira protetora de Murkrow, quebrando-a após 5 golpes, mas o próprio ataque se esgotou e a luz branca em suas patas se dissipou. O Hidden Power do tipo elétrico de Murkrow, carregado ao longo de 3 segundos, foi liberado assim que a barreira desapareceu. Nidorino, ainda molhado pela água, sofreu danos ainda maiores devido ao ataque elétrico, perdendo imediatamente sua capacidade de lutar e caindo no chão. Mais rápido que Murkrow, o Psychoke de Slowpoke atingiu Nidorina, e com a vantagem de tipo, ela também não conseguiu resistir, perdendo sua capacidade de lutar. Caim foi o único que percebeu que, após derrotar Nidorina, Slowpoke subiu de nível, chegando ao nível 23. Depois de acumular experiência suficiente, subir de nível tornou-se natural. Ao verem seus pais caídos no chão, o Nidoran macho e a Nidoran fêmea, já enfraquecidos, subitamente se encheram de energia e atacaram Caim. Dusty, use hipnose para fazê-los dormir um pouco, disse Caim, olhando para o pequeno Pokémon. O nível mais alto de Gastly e sua potencial vantagem tornaram seu hipnosis extremamente eficaz. Todos os Pokémon pequenos que tentaram atacá-lo adormeceram no meio do ataque, sendo o último a sucumbir o Nidoran amarelo escuro com potencial para ser derrotado. Caim lançou 9 Pokébolas comuns sem qualquer cerimônia. Para esse tipo de captura, cujo objetivo era ganhar Poké-dólares, não havia necessidade de usar Pokébolas de alta qualidade. Como era de se esperar, todos os 9 membros da família Nido foram capturados. Caim aplicou um spray curativo em Nidorino e Nidorina, que estavam inconscientes, para evitar que morressem antes que ele pudesse trocá-los por recursos. Com isso, o objetivo principal deste passeio foi alcançado. Um Nidoran amarelo escuro com a habilidade Ustri certamente aumentaria o valor da missão de Caim, e sua classificação também subiria. Além disso, ele havia capturado um potencial Arbok verde claro, o que significava que sua captura foi excelente. Slowpoke, use teleporte para retornar ao acampamento, disse Caim, satisfeito, para Slowpoke. Yadon. Slowpoke assentiu. A distância até o acampamento não era grande e a batalha não tinha sido muito cansativa. Além disso, depois de subir de nível, Slowpoke sentiu que seu controle sobre seus poderes psíquicos havia melhorado. Envolvendo a todos com seu poder psíquico e com uma leve distorção espacial, Caim e seus Pokémon desapareceram da floresta de frutos silvestres. Naquela noite, no acampamento à beira do lago, Caim e seus Pokémon sentaram-se ao redor de uma fogueira e começaram um jantar farto. Capítulo 125 Exercício pós-jantar. Após Caim e sua equipe retornarem ao acampamento, o sol finalmente se pôs completamente no oeste, com os últimos raios de luz desaparecendo. O brilho avermelhado no céu sumiu por completo. A lua, que nascera cedo no leste, finalmente pôde mostrar seu esplendor, iluminando suavemente a terra. A floresta nos arredores da cidade de Goldenrod abraçava a noite. Naquele instante, com a ajuda de Miltank, Caim terminou de lavar todos os ingredientes com água do lago. Ele tirou os utensílios de cozinha que havia preparado especialmente de seu anel, montou uma grelha especial sobre a fogueira e organizou cuidadosamente uma série de potes de condimentos ao lado. Ele até pediu a Slowpoke que usasse seu poder psíquico para construir um banco de pedra. Caim dispôs cuidadosamente os coelhos e as galinhas selvagens, preparando-os com seus utensílios. Os que demoravam mais para cozinhar eram colocados no centro da grelha, enquanto os que cozinhavam mais rápido e queimavam com facilidade eram colocados nas bordas. Ele usou os temperos com habilidade, polvilhando cominho e sal em diferentes proporções sobre a carne assada. Era inegável que, devido ao isolamento da região, a carne dos animais selvagens era realmente muito tenra. Bastava um pouco de forno para lhe conferir uma tonalidade dourada, com gotas de suco saboroso pingando da carne no fogo, produzindo um som crepitante. Enquanto a carne cozinhava, um aroma delicioso começou a se espalhar pelo acampamento. Murkrow e Slowpoke, que sempre foram muito entusiasmados com comida, não ficaram para trás na coleta de ingredientes, capturando vários animais na floresta, que era tão rica em vida selvagem quanto em Pokémon.
O que estava agora na grelha era apenas um terço de tudo que eles haviam capturado. Enquanto observava seus Pokémon encarando a carne assada com olhos brilhantes, Caim não pôde deixar de sorrir. Todos eles, exceto Gastly, permaneceram imóveis, como se temessem que a comida desaparecesse se movessem. A mais ávida era Miltank. Embora geralmente fosse tímida e reservada, quando se tratava de comida, ela se tornava o Pokémon mais vigoroso da equipe. O fato de estar constantemente engolindo saliva comprovava isso claramente. No entanto, como Caim não havia dado sinal para comer, nenhum deles ousou se mexer e só puderam ficar olhando para a comida. O mais azarado foi Gastly, que, embora pudesse sentir o aroma da carne assada e ver o apetite de seus companheiros, não pôde desfrutar da comida ele mesmo. A única coisa que o consolava era que, após um dia de batalhas constantes, ele havia absorvido uma grande quantidade de energia residual dos Pokémon devotados e se sentia satisfeito. Com um consumo normal, provavelmente não sentiria fome novamente por vários dias. Se usasse essa energia para treinar, poderia manter seu nível de energia por um dia inteiro. Como não conseguia comer, Gastly decidiu não vigiar e se concentrou em sua tarefa de manter a guarda. Caim, ao ver a carne dourada que agora estava completamente assada, decidiu cumprir seu dever como cozinheiro e provou um pedaço para verificar sua qualidade. Com uma faca limpa, ele cortou delicadamente um pedaço de carne de coelho. Sob o olhar invejoso de Murkrow e dos outros, levou-o à boca. Ele mastigou delicadamente e o suco suculento explodiu em sua boca, perfeitamente temperado, conferindo à carne assada uma textura excepcional. Ele a sentiu com satisfação. Após 2 vidas dedicadas a aprimorar suas habilidades culinárias, Caim havia alcançado o ápice do que uma pessoa comum poderia atingir na cozinha. Olhando para Miltank e os outros, que esperavam ansiosamente com olhos brilhantes, Caim deu uma risadinha e disse: Muito bem, podem começar a comer agora. Mas lembrem-se, não se apressem. Só podem comer mais depois de terminarem o que já têm na boca. Caim sabia que, com seus apetites vorazes, os Pokémon poderiam devorar toda a carne na grelha de uma só vez, o que tornaria impossível para ele acompanhá-los. Então ele limitou a velocidade com que eles comiam para poder manter o ritmo do preparo. Enquanto continuava cozinhando, ele ocasionalmente tirava um pedaço de carne da grelha para comer. Com seu pouco apetite, Caim se saciou rapidamente. No entanto, os Pokémon estavam especialmente famintos hoje. Depois de devorarem porção após porção de carne assada, eles até comeram um peixe que Slowpoke havia pescado em um momento de folga. Miltank, com seu apetite lendário, comeu quase metade de toda a comida sozinha. Mesmo assim, enquanto comiam, o aroma da carne atraiu a atenção de muitos Pokémon. Alguns pares de olhos vermelhos ou verdes começaram a observar o acampamento da vegetação rasteira da floresta. Caim não estava preocupado com esses Pokémon selvagens, atraídos pelo cheiro da carne assada ou pela luz da fogueira. Com Gastly de olho em tudo, nenhum Pokémon conseguiria lançar um ataque surpresa. E, se chegasse a um confronto direto, os Pokémon recém-alimentados não teriam nada a temer. Na sobrevivência em áreas selvagens, às vezes simplesmente correr não é uma opção viável. Pode até ser contraproducente, incentivando Pokémon mal intencionados a se tornarem mais agressivos. Para sobreviver melhor na natureza, é preciso mostrar as garras e incutir medo. Após um dia inteiro de combate, os Pokémon de Caim não mostraram misericórdia, deixando um leve cheiro de sangue e uma tênue aura de violência. Humanos comuns talvez não percebessem, mas outros Pokémon podiam sentir claramente a ameaça emanando de Murkrow e dos demais. Assim, embora o cheiro de carne assada fosse tentador, nenhum deles ousou se aproximar. Murkrow e Slowpoke, que estavam com Caim há mais tempo, desenvolveram uma confiança absoluta sob sua liderança. Estavam convencidos de que, sob a orientação de Caim, não havia inimigo que não pudessem derrotar. Isso gradualmente lhes conferiu uma aura de poder. Embora a maioria dos Pokémon mantivesse distância devido à presença intimidadora de Murkrow e dos outros, alguns ousaram correr o risco, especialmente quando a tentação era grande o suficiente. Quando estavam prestes a terminar a última porção de comida, um ariado selvagem finalmente não resistiu à tentação e decidiu atacar. De repente, saltou de um galho, usando a gravidade da queda e sua seda para se lançar como uma bola de fogo vermelha descendo do céu. Suas patas dianteiras afiadas, cobertas por um brilho púrpura, miraram diretamente em Caim. A criatura identificou Caim como o mais fraco do grupo. Embora sua aura também fosse poderosa, seu instinto Pokémon lhe dizia que somente derrotando o humano no centro poderia comer aquela carne deliciosa. Infelizmente para ela, cada movimento era observado atentamente por Gastly. No momento em que iniciou o ataque,
Gastly já havia alertado Caim para que ficasse preparado. Além disso, Murkrow e Slowpoke, que estavam comendo ao lado de Caim, também estavam preparados para contra-atacar. Caim deu um sorriso irônico, soltando a faca que tinha na mão, e disse: Parece que vamos fazer um pouco de exercício depois do jantar. Murkrow, ataque de asa. Slowpoke, segure com confusão. Capítulo 126 Ariados. Quando Caim viu Ariados aparecer, o sistema já havia escaneado todas as suas informações. Este Ariados tinha um nível muito alto, chegando ao nível 27. Embora seu potencial fosse mediano, classificado como amarelo claro em comparação com os outros Pokémon presentes, Ariados era sem dúvida um dos mais fortes. O Murkrow e o Slowpoke de Caim não estavam de bom humor após serem interrompidos durante a refeição. Embora estivessem quase satisfeitos, ficaram muito irritados com o Ariados que ousou perturbá-los. Por essa razão, eles não mostraram nenhuma piedade em seu ataque. Murkrow alçou o voo, suas asas imbuídas de energia de voo, investindo diretamente contra Ariados, que descia do alto. Ariados, ao ver Murkrow se aproximando, tentou escapar puxando o fio de seda preso à árvore. No entanto, ao tentar se mover, percebeu que não conseguia, seu corpo estava paralisado no ar. Bom, Slowpoke já havia usado confusão para imobilizar Ariados, impedindo-o de se mover e causando dano ao mesmo tempo. Em um ataque direto, Murkrow atingiu Ariados com suas asas em pleno voo. Ariados, preso no ar, observava horrorizado o pequeno Pokémon escuro se aproximando com uma energia que ele detestava. Contudo, nada podia fazer para evitá-lo. A energia psíquica que a envolvia também causava grande desconforto, enfraquecendo sua força. Assim, como era de se esperar, Ariados foi arremessado ainda mais alto no céu pelo ataque de Murkrow. Slowpoke, confusão de novo. Murkrow, use bicada repetida para finalizar, ordenou Caim. Ao ouvir isso, Slowpoke intensificou a energia psíquica que emanava de seu corpo, lançando um ataque mental devastador contra Ariados, que ainda estava imóvel no ar. Murkrow, com um bater de asas, seguiu a trajetória de Ariados, atacando-o repetidamente com seu bico afiado repleto de energia voadora. Em menos de um minuto, Ariados, cujo nível era 5 ou 6 níveis superior ao de Murkrow e Slowpoke, foi completamente derrotado. Seu corpo, ainda quente, caiu perto do acampamento. Como Ariados era um Pokémon do tipo inseto e venenoso, era duplamente vulnerável a ataques do tipo voador e psíquico. Combinando isso com as habilidades superiores e a perfeita coordenação de Murkrow e Slowpoke, Ariados foi derrotado imediatamente. O corpo sem vida de Ariados serviu como uma dura lição para todos os Pokémon que observavam ao redor. Quando Murkrow retornou para o lado de Caim, a maioria dos olhos que espreitavam por entre os arbustos e árvores já havia desaparecido. Os poucos que restaram, ao verem o corpo sem vida de Ariados, decidiram partir em silêncio. Em pouco tempo, a atmosfera, que estivera estranhamente silenciosa, foi novamente preenchida pelos sons de insetos noturnos e pelo farfalhar das folhas ao vento. A derrota de Ariados, um dos Pokémon mais fortes da região, fez com que os outros desistissem de qualquer tentativa de ataque. Os Pokémon selvagens tendem a respeitar os mais fortes e raramente desafiam aqueles com tanto poder, pois sabem que fazê-lo significa morte. Após Ariados servir de aviso, nenhum outro Pokémon ousou incomodar Caim e sua equipe durante a noite, permitindo que descansassem em paz. Contudo, Caim não baixou completamente a guarda. Gastly permaneceu vigilante a noite toda, atento a qualquer movimento ao redor deles. Sendo um Pokémon do tipo fantasma, Gastly é mais ativo durante a noite. Embora descanse na sombra de Caim durante o dia, à noite permanece alerta para evitar qualquer perigo. O tempo passou depressa, e quando Caim fechou e abriu os olhos, o sol já começava a nascer novamente no horizonte leste, despertando-o com sua luz. Caim possuía um relógio biológico muito preciso, desenvolvido em sua vida anterior. Embora tivesse caído na preguiça em algum momento, desde que chegara à Ilha do Julgamento, retomara sua rotina e não tinha intenção de abandoná-la. Caim geralmente acordava por volta das 6 da manhã, assim que o sol começava a nascer. O ar estava fresco e úmido, e a proximidade do lago intensificava ainda mais a umidade, enquanto o som dos pássaros na floresta começava a preencher o ar. A fogueira que haviam acendido na noite anterior já havia se apagado, mas algumas brasas ainda brilhavam entre as pedras que formavam a base da fogueira. Havia sinais de atividade Pokémon por perto, mas aparentemente nenhum havia tentado se aproximar da tenda, então Gastly não os espantou nem acordou Caim. Contudo, o corpo de aliados, que ali fora deixado na noite anterior, havia desaparecido. Restava apenas uma poça de sangue coagulado. Caim dirigiu-se ao lago,
causando uma pequena comoção entre os Pokémon que brincavam na água, fazendo com que todos desaparecessem rapidamente. Caim sorriu e balançou a cabeça, começando sua rotina matinal refrescando-se com a água do lago. Seus Pokémon começaram a acordar ao ouvirem Caim se movimentando. Caim preparou o café da manhã para seus Pokémon. Como não queria nada muito gorduroso pela manhã, o café da manhã consistiu em Pokédocus e leite de Miltank. Preparar o café da manhã foi simples. Caim pegou as tigelas de cada Pokémon e as encheu com seus respectivos Pokédocus. Miltank, sempre prestativa, ajudou Caim enchendo as xícaras com leite e preparando uma mamadeira especial para o pequeno Skorupi. Caim acordou o Skorupi em seu ombro e entregou a mamadeira para que ele pudesse beber o leite com um canudo. Ultimamente, Skorupi vinha dormindo muito bem e se Caim não o acordasse, era improvável que ele se levantasse sozinho. No entanto, Skorupi sabia que sempre que Caim o acordava, era hora da refeição. Após saborear o leite de Miltank, Skorupi lambeu os lábios satisfeito e, em seguida, abanando seu pequeno rabo, aninhou-se no pescoço de Caim para continuar dormindo. Caim não podia fazer muito em relação à sonolência de Skorupi, mas, ao verificar seus dados no sistema, pôde ver que ele estava se desenvolvendo bem. Embora não fosse óbvio à primeira vista, o sistema conseguia obter resultados precisos. Em resumo, Scoopy estava crescendo de forma saudável e, com a ajuda do leite nutritivo de Miltank, quando passasse da fase infantil para a fase de crescimento, sua condição física acumulada lhe permitiria se desenvolver rapidamente. Enquanto Scoopy terminava de comer, Murkrow e os outros também terminaram o café da manhã. Capítulo 127 Treinamento e Jornada. Após todos os Pokémon terminarem o café da manhã, Caim designou suas tarefas de treinamento matinal. O planejamento do dia começa pela manhã, uma frase que às vezes é mais do que apenas um ditado. Caim descobriu que o treinamento matinal para Pokémon tende a ser o mais eficaz de todos os horários do dia. Como estavam perto do lago, Slowpoke não passou pelo seu treinamento habitual de poderes psíquicos. Embora sua habilidade com golpes do tipo água seja ligeiramente inferior à sua habilidade com golpes do tipo psíquico, ainda é uma habilidade importante que precisa ser dominada, pelo menos, para que não se torne uma fraqueza. Slowpoke entrou na água para treinar no gerenciamento de energia do tipo água. Por outro lado, Murkrow era submetido a treinamento físico. Geralmente carregava um peso de 15 kg, o que lhe permitia manter-se em boa forma com treinamento contínuo. No entanto, esse peso não era excessivamente oneroso. Por essa razão, Caim aumentou o peso para 20 kg durante seu treinamento físico, o que melhoraria ainda mais seus resultados. A tarefa de Murkrow hoje era voar para frente e para trás ao longo da margem do lago, com cada volta cobrindo uma distância de cerca de 1000 metros. No total, ele tinha que completar 20 voltas. Para Miltank, Caim preparou um colete com peso e a fez correr em uma praia de pedras perto do lago. Como as pedras são escorregadias e irregulares, Miltank estava treinando não apenas sua resistência física, mas também seu equilíbrio e controle corporal. Desde a infância, Miltank sobreviveu sozinha, por isso não absorveu nutrientes suficientes, o que a tornou menor em comparação com outros de sua espécie. Por exemplo, o Miltank que eles encontraram anteriormente, pertencente ao Entei, era consideravelmente maior. Embora Miltank não gostasse muito de batalhas, recentemente ela havia se apaixonado pelo treinamento, dando tudo de si em cada sessão e obtendo melhores resultados com o tempo. Tasti, que havia passado a noite inteira de vigia, não recebeu uma tarefa de treinamento pesada. Caim lhe deu apenas uma tarefa simples e permitiu que descansasse após concluí-la. A tarefa de Gastly era praticar a combinação de descanso e fala sonâmbula, tentando controlar quais movimentos ele usava durante a fala sonâmbula. Vendo que todos os Pokémon estavam começando o treinamento com dedicação, Caim assentiu com satisfação e retirou o manual de treinamento psíquico de seu anel. Baseado em seu conhecimento recente, ele começou a meditar novamente. Antes, ele levava meia hora para entrar em estado meditativo, mas depois de várias tentativas e novas informações obtidas no manual, agora leva apenas 10 minutos para atingir esse estado. É claro que os efeitos da meditação não foram ideais. O sistema monitorava constantemente o estado de Caim, e cada sessão de meditação seguia apenas os resultados calculados pelo sistema. Em outras palavras, Caim precisaria de pelo menos 31 anos de meditação constante para se tornar um médium iniciante. No entanto, é preciso admitir que, após cada sessão de meditação, sua mente se sentia completamente revigorada, mais do que após uma noite de sono.
Após 2 horas, Caim conduziu seus Pokémon que haviam concluído o treinamento para dentro da floresta, em direção à cidade de Kruteak, ao norte da cidade de Goldenrod. De acordo com o mapa, para chegar à cidade de Kruteak, eles precisavam atravessar duas grandes florestas, o que levaria cerca de 3 dias. Embora viajar a pé fosse muito mais lento do que de carro, Caim não se importava, pois planejava aproveitar a oportunidade para que seus Pokémon subissem de nível. Desde que deixou a Ilha do Julgamento, o ritmo de crescimento de seus Pokémon diminuiu consideravelmente. Esta era uma boa oportunidade para que seus Pokémon ganhassem experiência. Havia muitos Pokémon do tipo inseto e veneno na floresta, tornando os golpes do tipo voador de Murkrow e os golpes do tipo psíquico de Slowpoke muito eficazes. Embora Gastly seja um Pokémon do tipo fantasma, ele também possui o tipo veneno, o que lhe permite combater eficazmente os Pokémon do tipo grama que eram abundantes na floresta. Resumindo, a floresta era um campo de treinamento perfeito para os Pokémon de Caim, já que muitos dos Pokémon que eles encontravam tinham tipos que seus Pokémon podiam neutralizar. Com o nascer gradual do sol da manhã, os Pokémon da floresta que estavam adormecidos começaram a despertar. Sob os raios de sol que mal conseguiam penetrar, a floresta estava repleta de manchas de luz e, se alguém olhasse com atenção, muitos Pokémon podiam ser vistos nos arbustos e nos galhos das árvores. Eles viram um Butterfree coletando néctar matinal, um Lediba sugando a seiva de uma árvore, um Rattata procurando sementes em uma pilha de folhas e um grupo de Spinarak tecendo uma teia juntos, esperando a presa chegar. Era uma cena muito tranquila. Mas essa paz durou apenas enquanto nenhum Pokémon selvagem agressivo, como Beedrill, Spearow ou Ikans, aparecesse. Quando esses Pokémon surgiam, a calmaria se quebrava e perseguições começavam por toda a floresta. A menos que fossem atacados primeiro por Pokémon selvagens, Caim não usava Murkrow e Slowpoke para lutar contra eles, a fim de se mover mais rapidamente pela floresta. No entanto, se encontrassem Pokémon agressivos que os atacassem, Caim não demonstrava piedade e os derrotava sem hesitar. É claro que, se encontrasse Pokémon com grande potencial ou valor de batalha, Caim permitia que Murkrow e Slowpoke atacassem primeiro, mas não necessariamente os eliminava. No entanto, ao longo da jornada, o número de Pokémon selvagens que Caim considerou ter bom potencial foi baixo, demonstrando como era difícil encontrar Pokémon de alta qualidade na natureza. Ao percorrerem a floresta, encontraram também ervas medicinais valiosas e itens raros, mas estes eram frequentemente guardados por Pokémon poderosos. Felizmente, Caim possuía seu sistema capaz de escanear e fornecer dados precisos. Se encontrassem um Pokémon que pudessem derrotar, Caim não perdia a oportunidade de coletar os materiais, mas se a situação fosse desfavorável, ele recuava sem hesitar, tomando decisões racionais. Embora Caim e seus Pokémon fossem bastante fortes naquela floresta, isso não significava que pudessem se mover livremente sem preocupação. Havia muitos Pokémon dominantes na floresta que Caim ainda não conseguia enfrentar, o que o obrigava a evitá-los. Se eles se deparassem com Pokémon poderosos e agressivos, precisavam escapar rapidamente. Por exemplo, naquele momento, eles estavam sendo perseguidos por um Ursaring de nível 35. Ursaring é um Pokémon do tipo normal, poderoso e violento por natureza. Depois que Caim entrou acidentalmente em seu território, o Ursaring os perseguiu por quase 5 quilômetros enquanto Caim desviava de seus ataques de hiperraio. Felizmente, Ursaring não era muito ágil e Caim conseguiu escapar usando o terreno da floresta a seu favor. No entanto, a perseguição não foi em vão, pois Murkrow, sendo muito astuto, roubou um pouco de mel de Beedrill do território de Ursaring enquanto eles fugiam. Foi por esse motivo que o enfurecido Ursaring os perseguiu implacavelmente. Capítulo 128 Policial da cidade de Kruteak. Durante 3 dias inteiros, Caim e seus Pokémon estiveram na floresta entre Goldenrod City e Kruteak City, na região de Johto. Embora os níveis dos Pokémon não fossem muito altos, seu número era impressionante. Caim e seus Pokémon caminharam por 3 dias inteiros para atravessar completamente aquela floresta. Claro, dizer que os níveis não eram altos se refere ao nível médio, já que havia muitos Pokémon de alto nível na floresta com grande potencial e força considerável. Esses Pokémon frequentemente ocupavam seus próprios territórios, e qualquer Pokémon que entrasse sem permissão era atacado. O Ursaring mencionado anteriormente é apenas um exemplo típico dos ataques que Caim e sua equipe enfrentaram. Comparado a outros Pokémon, o Ursaring era relativamente fácil de lidar, pois não tinha pensamentos complexos. Mesmo quando enfurecido, agia de forma direta, permitindo que Caim encontrasse maneiras de evitá-lo.
No entanto, alguns Pokémon não eram apenas poderosos, mas possuíam uma inteligência quase igual à de um humano. Se não fosse pelo movimento Proteger de Gastly e pelo movimento Teletransportar de Slowpoke, Caim e sua equipe talvez não tivessem conseguido sair da floresta. Apesar de tudo, após vivenciar diferentes situações e inúmeras batalhas, os Pokémon de Caim apresentaram uma melhora significativa. Gastly, que havia começado no nível 16, alcançou o nível 19 quando eles saíram da floresta. Isso se devia principalmente ao fato de a floresta ter muitos Pokémon de nível baixo, e tanto Murkrow quanto os Slowpoke demonstraram um ótimo trabalho em equipe, permitindo que Gastly participasse de mais batalhas. No final, Gastly foi o Pokémon que mais lutou em toda a equipe, resultando em um aumento de 3 níveis, um crescimento impressionante. Murkrow e Slowpoke, que já haviam subido de nível em batalhas anteriores, não apresentaram um aumento tão significativo. No entanto, devido à pressão constante de enfrentar oponentes poderosos e sobreviver repetidamente a situações perigosas, ambos conseguiram subir de nível novamente. Agora, Murkrow alcançou o nível 22, enquanto Slowpoke alcançou o nível 24. Até mesmo Miltank, que não gostava particularmente de batalhas, melhorou seu nível ajudando seus companheiros de equipe a resistir a ataques e recuperar energia. Miltank agora havia alcançado o nível 21. Com isso, após completar a jornada pela floresta, todos os Pokémon de Caim, com exceção de Skorupi, que ainda era muito jovem, apresentaram um crescimento significativo. Pode-se dizer que eles colheram grandes recompensas. Além disso, Caim também coletou muitos materiais valiosos na floresta que poderiam ser vendidos por uma boa quantia no mercado negro. Finalmente, após 3 dias de viagem, Caim e sua equipe chegaram aos arredores da cidade de Kruteak. Após caminharem por mais 2 horas, a cidade de Kruteak finalmente surgiu diante deles. Finalmente conseguimos sair. Embora não tenha sido tão exaustivo quanto na ilha, não foi fácil. Fomos perseguidos como cães, pensou Caim, olhando para a cidade claramente visível à sua frente, sorrindo apesar das experiências recentes. Ecruteak City é a antiga capital da região norte de Johto, localizada perto do Monte Mortar, entre as planícies ocidentais e a costa ocidental. Ecruteak City é conhecida como uma cidade histórica e cultural no mundo Pokémon, tendo a arquitetura tradicional japonesa como sua característica distintiva. O edifício mais alto da cidade é a Torre do Sino, que tem 10 andares e dizem que já foi lar do lendário Pokémon O. No entanto, além da Torre do Sino, a cidade de Ecruteak também abriga a Torre Queimada, localizada no canto noroeste da cidade. Disse que esta torre foi destruída por um grande incêndio há mais de 100 anos, e que 3 Pokémon lendários renasceram em sua base graças ao poder de Ou. Outra lenda conta que Lugia, que era comparável a Ou, outrora vivia no topo da Torre Queimada, mas após a destruição da torre, mudou-se para as Ilhas Redemoinho. Outro edifício notável em Ecruteak City é o Teatro de Dança, construído pela família mais rica da cidade. Todos os anos, inúmeras pessoas acorrem para assistir às apresentações das geishas e muitas disputam o ingresso. Pode-se dizer que as apresentações de dança na cidade de Kruteak estão entre as 3 melhores da região de Johto. Elas atraem não só pessoas de Johto, mas também de outras regiões. Essa é uma característica marcante da cidade de Kruteak. É claro que a cidade de Kruteak também abriga um ginásio oficial da Liga Pokémon. O ginásio aqui é do tipo fantasma, e se tivesse a oportunidade, Caim gostaria que Gastly interagisse com eles, pois poderia aprender técnicas úteis. No entanto, sua identidade atual não era adequada para visitar tais lugares. Quando Caim entrou na cidade acompanhado por Slowpoke, já eram 6 da tarde. No entanto, como passara muito tempo na natureza, suas roupas estavam um tanto gastas e exalavam um odor desagradável. Além disso, Caim era um forasteiro na cidade, o que fazia com que alguns transeuntes o apontassem e comentassem sobre ele. Mas Caim, sendo ele o alvo da discussão, não dava muita importância a isso. Ele não se importava com o julgamento alheio, a única coisa que realmente importava para ele era aprimorar sua força. Somente na companhia de seus Pokémon ele conseguia abrir completamente seu coração. Felizmente, as pessoas apenas apontaram e não fizeram mais nada. A religião na região de Johto promove a paz, tornando as pessoas geralmente bastante amigáveis. Especialmente na cidade de Kruteak, que é um centro religioso em Johto, onde a Torre do Sino é o núcleo de muitas crenças religiosas. Outro ponto importante é que as Pokébolas no cinto de Caim, juntamente com o Slowpoke ao seu lado, indicavam claramente que ele era um treinador. Embora suas roupas estivessem gastas, ainda era possível ver que ele vestia um uniforme da Liga de Treinadores, então os moradores da cidade não o encararam com hostilidade, apenas com curiosidade.
Ainda assim, sua presença causou uma pequena comoção, com muitas pessoas se aproximando lentamente e formando um pequeno círculo que seguiu Caim enquanto ele avançava. Logo em seguida, um jovem policial em uma motocicleta, acompanhado por um Growlithe, apareceu diante de Caim. Por favor, mostre-me seu cartão de identificação da Liga. Preciso verificar sua identidade. Se fui indelicado, peço desculpas, treinador viajante desconhecido, disse o jovem com firmeza, desmontando da motocicleta da polícia, mostrando seu distintivo e indicando sua identidade a Cain. Seus olhos penetrantes refletiam um olhar escrutinador, e o Growlithe ao seu lado latiu com autoridade. Como policial na cidade de Kruteak, o jovem tinha um olhar aguçado para avaliar pessoas. Ele imediatamente percebeu a presença de Caim, algo que apenas treinadores poderosos, que passaram muito tempo sobrevivendo na natureza e retornaram em segurança, conseguiam identificar. Por isso, o policial foi bastante educado com Caim, embora fosse necessário verificar sua identidade como parte do protocolo, para evitar transtornos desnecessários na cidade. Muito bem, policial. Aqui está minha carteira de identidade. Por favor, verifique-a rapidamente. Acabei de voltar de uma excursão e preciso descansar, disse Caim, tirando sua carteira de identidade da Liga do Anel e entregando-a ao jovem policial. Capítulo 129. A família Jane. Quando o jovem policial começou a verificar a carteira de identidade da Liga de Caim, ele permaneceu bastante calmo. Umbra havia feito um excelente trabalho em proteger sua identidade, a ponto de nem mesmo o avô de Whitney, em Golden Road City, conseguir descobrir quem ele realmente era. Diante dele estava apenas um oficial comum da Liga, tornando ainda menos provável que a verdadeira identidade de Caim fosse descoberta. O jovem policial inseriu o cartão de identificação de Caim em um compartimento de um dispositivo de verificação de identidade. Após um sinal sonoro, as informações de identificação de Caim na liga apareceram no dispositivo do policial. Após analisar cuidadosamente as informações de Caim do início ao fim, o jovem policial devolveu o cartão e disse: Está tudo bem, obrigado pela sua cooperação. Caim assentiu com a cabeça, pegou o documento de identidade de volta e saiu sem dizer uma palavra. Após a polícia confirmar a identidade de Caim, a multidão ao redor começou a se dispersar e deixou de segui-lo. Na verdade, a aparência de Caim, mostrando claramente que ele estava voltando de uma viagem, fez com que as pessoas o considerassem um treinador habilidoso, o que gradualmente levou a que passassem a respeitá-lo. O jovem oficial observou as costas de Caim enquanto ele se afastava, junto com seu Slowpoke que permaneceu ao seu lado, assentindo pensativamente. Esse homem é um pouco estranho, embora eu não consiga precisar exatamente por quê, mas em todos os meus anos de trabalho, esta foi a primeira vez que alguém me causou uma sensação tão peculiar. É como um vulcão adormecido. Caim, ao se afastar, não se deteve no assunto. Estava apenas de passagem e não tinha segundas intenções, portanto podia encarar a polícia da liga com total tranquilidade. No entanto, ele não conseguiu evitar deixar o sistema analisar os dados do Growlithe que acompanhava o jovem oficial. Pokémon Growlithe verde escuro. Gênero. Acho. Nível 20. Tipo fogo. Habilidade: fogo relâmpago. Item segurado: nenhum. Movimentos do ovo: triturar, chute duplo, giro de fogo. Movimentos básicos: mordida, rugido, brasa, olhar malicioso, detector de odores, mão amiga, roda de chamas, reversão. Movimentos aprendidos: cauda de ferro, ronco. Movimentos TM, proteção, poder oculto grama, duplo ataque, lança-chamas. Os dados eram tão impressionantes que Caim não pôde deixar de sentir um pouco de inveja. Com atributos tão excelentes e uma variedade de movimentos incríveis, embora estivesse apenas no nível 20, Caim não tinha certeza se seu Murkrow conseguiria derrotá-lo em uma batalha direta. Para se tornar um policial da Liga, é provável que o jovem policial tivesse o apoio da família Gene. A família Gene controla quase 70% das forças policiais da Liga. Unir-se a essa família ou tornar-se um de seus vassalos é uma boa escolha para quem deseja ser um policial da Liga. Os recursos trazidos por uma família tão importante são realmente impressionantes. Afinal, ele era apenas um policial comum e mesmo assim já possuía um Pokémon tão excepcional. Em sua vida anterior, antes de Caim alcançar o nível quase de elite, ele enfrentou um verdadeiro líder da cidade, da família Gene. O poder do Pokémon de seu oponente era tão grande que o obrigou a recuar. Se ele não fosse tão forte, talvez tivesse sido derrotado. A família Gene é muito diferente da família Joy. Este clã alcançou sua posição atual unicamente por meio da força. Como defensores das cidades, é essencial que possuam um poder considerável.
Caim não aguentava mais esperar para chegar ao centro Pokémon. Embora isso não o tivesse incomodado inicialmente, assim que retornou à civilização, percebeu como suas roupas estavam pegajosas e desconfortáveis. O que ele mais queria agora era tomar um bom banho e vestir roupas limpas. Ele não se importava com a aparência dos outros, mas atrair tanta atenção também não era o ideal. Embora tivesse vivido em condições difíceis, ele não se importava de viver com um pouco mais de conforto quando a oportunidade surgia. Contudo, tendo aprendido com os erros de sua vida passada, Caim não ousou mais se entregar aos seus excessos como antes. Talvez ele já tivesse vivenciado isso em sua vida passada, então nesta vida não estava tão interessado nisso. Desfrutar disso ocasionalmente não tem problema, mas a prioridade deve ser sempre ter força suficiente. Na cidade de Kruteak, Caine encontrou um hotel que parecia bastante luxuoso. Sob o olhar um tanto hesitante da equipe da recepção, ele pagou 3.000 Poké-dólares por uma suíte de luxo. Sendo a cidade mais famosa por sua cultura ancestral na região de Johto e com as apresentações espetaculares no teatro de dança, a cidade de Kruteak atrai muitos turistas todos os anos. Portanto, a indústria do turismo na cidade de Kruteak está em plena expansão, o que também gera uma alta demanda por hotéis na cidade. Com o cartão do quarto na mão, Caim foi direto para o banheiro. Embora Caim sempre carregasse várias mudas de roupa em seu anel, com trajes para diferentes identidades, trocar de roupa na natureza não fazia sentido. Seu corpo ainda se sentiria pegajoso e sujo, e trocar de roupa só sujaria as roupas limpas sem fazê-lo se sentir melhor. Além disso, na natureza, a sobrevivência era a prioridade máxima e ninguém se importava com o conforto. Qualquer pessoa que tivesse acabado de voltar da ilha desafio provavelmente se parecia com um homem das cavernas. Ele se esfregou com água e sabão como se sua vida dependesse disso, sentindo como se estivesse se desfazendo de uma camada de pele. Durante a semana que passou na ilha do desafio, vivendo na natureza selvagem, ele nunca se sentiu assim, mas desde que retornou à civilização, Cain se certificou de se manter limpo sempre que as condições permitissem. Às vezes, Caim talvez não quisesse admitir, mas ele era, na verdade, uma pessoa com altos padrões de limpeza, tanto mental quanto física. Quando finalmente saiu do banho, havia recuperado sua aparência fresca de sempre. Embora ainda usasse a máscara de pele humana que representava sua identidade na liga, no geral, estava com uma aparência muito melhor do que antes. Agora, se caminhasse pela rua, não atrairia tantos olhares. Ele ligou para o serviço de quarto e pediu um carrinho cheio de comida. Esse foi o jantar de Caim e seus Pokémon. Depois de passar vários dias na natureza, embora a carne assada estivesse boa, a comida do hotel tinha um gosto diferente. Seus Pokémon desfrutaram de uma grande refeição e Skorupi, que estava dormindo em seu ombro, acordou para beber uma garrafa e meia de leite. Com o tempo, o apetite de Skorupi foi aumentando gradualmente. Embora seu corpo não parecesse ter crescido, era evidente que sua armadura havia se tornado mais brilhante e sua carapaça, que antes era um pouco áspera, agora estava muito lisa ao toque e tinha uma sensação refrescante. Este é o grande efeito do leite de Miltank. Como os Pokémon em fase de reprodução não podem consumir alimentos excessivamente nutritivos, pois isso poderia levar ao desenvolvimento prematuro e ao desperdício. O leite de Miltank não causa esses problemas e, na verdade, melhora a condição física de Skorupi. Não apenas Skorupi, mas também Murkrow e os outros Pokémon que bebiam o leite de Miltank regularmente apresentaram melhorias físicas. A mudança mais notável foi o aumento da resistência física. Após longas sessões de treino, um copo de leite para recuperar as energias fez com que seus corpos se adaptassem gradualmente melhor à fadiga. Capítulo 130. O mercado negro da cidade de Kruteak. Após um jantar agradável, esta noite era uma rara noite sem treino. Caim colocou todos os seus Pokémon de volta em suas Pokébolas e saiu do hotel imediatamente. Ele encontrou um canto isolado e rapidamente vestiu o uniforme da equipe Rocket. Em seguida, cobriu-se com uma capa preta e colocou uma máscara de pele humana que o identificava como um caçador de Pokémon. Sem dúvida, naquela noite Caine estava a caminho da Guilda dos Caçadores para entregar uma missão e vender outros Pokémon que havia capturado. Isso deveria lhe render uma boa quantia em dinheiro. A noite já havia caído. Ao contrário da cidade de Goldenrod, o povo da cidade de Kruteak é profundamente religioso. Alguns dizem que são mais serenos, mas outros veem isso como preguiça. Embora fossem apenas 7 ou 8 da noite, quase não havia pessoas nas ruas. Isso permitiu que Caim, vestido com sua capa preta, não chamasse muita atenção.
Ele se moveu por alguns becos, aproveitando a escuridão, e chegou a uma loja muito discreta no canto sudoeste da cidade de Ekruteak. Ele bateu na porta em um padrão rítmico e, após ouvir um clique, a porta se abriu. Este local era um ponto de contato secreto da equipe Rocket na cidade de Ekruteak. Esses detalhes foram fornecidos por Umbra antes de Caim partir. Como Caim trabalhava para ele, Umbra fez questão de lhe prestar alguma assistência e a senha para este lugar era uma dessas ajudas. Caim passou rapidamente pela porta, que se fechou automaticamente após sua entrada. A loja era muito simples e, como já estava fechada, não havia ninguém no balcão. A porta só se abriu devido a um mecanismo especial instalado nela, ativado quando um padrão específico de batidas era detectado. Caim não se surpreendeu por não haver ninguém. Embora em sua vida anterior não tivesse passado muito tempo em Icruteak City, ele estivera lá algumas vezes em missões, então conhecia os pontos secretos da equipe Rocket na cidade. Na verdade, esse não era o único ponto secreto da equipe Rocket em Ecruteak City. Caim sabia de outros três, mas Umbra só lhe havia dado a senha para este. Ele não podia ir aos outros dois locais. É claro que a equipe Rocket em Ecruteak City não tinha apenas três pontos secretos, mas, dada sua identidade e posição em sua vida anterior, ele só conhecia esses três. Assim que entrou, sem fazer nenhum movimento desnecessário, Caine foi até uma sala nos fundos da loja e colocou seu cartão de identificação da equipe Rocket em uma fenda com o emblema da equipe. Com o som de engrenagens girando e correias se movendo, uma porta secreta se abriu. A porta secreta revelou um pequeno espaço com alguns símbolos estranhos desenhados no chão. Caim entrou e a porta se fechou atrás dele com um baque surdo. À luz fraca das lâmpadas, Caim inseriu seu cartão de identidade em outra fenda. Com uma vibração psíquica familiar, o teletransporte da porta secreta foi ativado. 3 segundos depois, Caim desapareceu da sala. Quando abriu os olhos novamente, Caim estava em uma caverna rochosa. Este lugar era o mercado negro da cidade de Ekuteak. No entanto, ao contrário do mercado negro totalmente clandestino de Saffron City, o de Ekuteak City não podia se dar a esse luxo. Não era que a tecnologia não permitisse, mas a importância da cidade de Ekuteak para a Liga Pokémon era diferente da cidade de Saffron. Embora Saffron City fosse a maior cidade de Kanto, era tão repleta de pessoas diferentes que nem mesmo a Liga conseguia controlá-la completamente. Às vezes, eles até tinham que fazer concessões a algumas organizações obscuras como a Equipe Rocket ou a Guilda dos Caçadores. Mas a cidade de Kruteak era diferente. A cidade estava inteiramente sob o controle da Liga Pokémon. Até mesmo organizações clandestinas tinham que manter distância. Isso porque a Torre do Sino e a Torre Queimada eram importantes demais, e a Liga não permitiria que nenhuma organização clandestina se aproximasse delas. Mesmo que tivessem que se esforçar ao máximo, eles controlariam completamente a cidade de Kruteak. Portanto, como a Liga não fez concessões nesse aspecto, organizações como a equipe Rocket tinham um pouco interesse em enfrentá-la por algo que não era tão importante para elas. Assim, abriram mão de parte do seu controle. Quanto ao motivo pelo qual a equipe Rocket desistiu de um lugar com uma lenda tão especial, foi porque eles encontraram outra lenda, ainda mais intrigante. Comparada à lenda um tanto irrealista de ou, a outra lenda quase havia sido confirmada, então a cidade de Kruteak não era tão importante para a equipe Rocket. No entanto, os mercados negros em todas as cidades ainda eram valiosos, então a Liga fez vista grossa e permitiu que existissem. Embora esse mercado negro fosse menor, ainda era bastante abrangente e estava localizado no Monte Mortar, nos arredores da cidade. Caim apareceu na caverna e, com a fraca luz de algumas lâmpadas gastas, mal conseguia enxergar o caminho. Caim lançou uma Pokébola para atrair Murkrow e aventurou-se na caverna com ele. Após atravessar o longo túnel, sua vista se abriu para uma vasta cidade subterrânea. Após uma breve pausa, Caim entrou nesta cidade subterrânea, o mercado negro da cidade de Ekruteak no Monte Mortar. Ficou claro que esse mercado negro era consideravelmente menor do que o de Saffron City, portanto havia também menos pessoas. Outra característica peculiar era que a maioria das pessoas ali estava coberta por mantos pretos, e poucas mostravam seus rostos abertamente. Isso porque não havia apenas membros de organizações clandestinas, mas também treinadores com identidades ligadas à Liga e até mesmo algumas famílias prominentes da cidade de Kruteak que tinham lojas aqui. A Liga optou por ignorar isso. A cidade de Ekruteak foi o berço da religião na região de Johto e muitas famílias tradicionais se estabeleceram ali. Para obter o apoio delas, a Liga cedeu parte de seu poder e esse mercado negro, criado pelas famílias da cidade de Ekruteak, foi uma dessas concessões.
Isso mesmo, esse mercado negro não era controlado pela equipe Rocket ou outras organizações clandestinas, mas sim pelas famílias da cidade de Crutear. Só que, como se tratava de um mercado negro, eles não se opuseram à entrada de organizações como a equipe Rocket. Muitas das lojas neste mercado tinham discretos emblemas familiares na entrada, indicando que eram geridas por famílias da cidade de Crutear. Embora pequeno, o mercado negro era bem organizado, com áreas de venda claramente delimitadas. Caim, seguindo as placas, chegou à área de venda de Pokémon. Ali, lojas e barracas de vendedores se misturavam, com os vendedores gritando para atrair clientes, quase transformando o local em um bazar. No entanto, a loja da Guilda dos Caçadores ainda se destacava pela sua falta de ostentação, com apenas algumas gaiolas de ferro na entrada e ninguém a chamar os clientes. Diferentemente da Guilda dos Caçadores na cidade de Saffron, que era mais discreta, aqui eles não se escondiam de forma alguma. Um grande emblema da guilda estava pendurado na entrada. De tempos em tempos, algumas pessoas passaram por ali. Embora todas estivessem cobertas com mantos negros, algumas tinham várias estrelas douradas no peito. Eles eram caçadores de alto escalão da Guilda dos Caçadores.